o Glenn Greenwald anunciou mais dados para expor o Alexandre de Moraes. Estou usando aqui as minhas fontes, contatos, tentando ver com o pessoal, quem amigos meus poderia falar com o pessoal no Senado. E eu recebi esse áudio aqui que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. PF aponta Careca do INSS como principal facilitador de desvio de 6,3 bilhões de reais. Isso mesmo. Uma investigação da Polícia Federal expôs um esquema bilionário de fraudes, desvios de recursos de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social, com prejuízos estimados em 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. No centro da operação, a PF aponta Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, como o principal facilitador das transações ilícitas. De acordo com o inquérito policial, Antunes movimentou 9,3 milhões de reais entre 2023 e 2024 para pessoas ligadas a servidores do próprio INSS. A análise detalhada das transações financeiras revelou uma complexa rede de empresas e indivíduos atuando de forma coordenada para desviar os fundos utilizando intrincados mecanismos de envio e recebimento de valores. Ministros admitem que inquérito das fake news virou escudo de proteção do STF. É isso mesmo. O inquérito das fake news, que completou 6 anos em 14 de março, foi prorrogado até junho. Extraoficialmente, no entanto, o chamado inquérito do fim do mundo não tem data para acabar. Isso porque a investigação virou uma espécie de botão de segurança do Supremo Tribunal Federal, de acordo com o jornal Estado de São Paulo. Sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que também conduz a ação penal contra Jair Bolsonaro e outros envolvidos na suposta tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, a investigação tem um foco amplo, geral e irrestrito, descreve o Estadão. O inquérito foi aberto por ordem de Dias Toffoli, então presidente do STF. O objetivo era apurar supostos ataques à corte, como notícias falsas, ofensas e ameaças. 3 ministros do STF, em anonimato, admitiram ao Estadão que o inquérito funciona como um escudo de proteção do tribunal. Eles defendem que a investigação continue por tempo indeterminado, sob o argumento de que os ataques ao STF não terminaram. As fake news também não. E a democracia precisa ser defendida permanentemente, diz o jornal. O julgamento de Bolsonaro pela primeira turma do STF reforça a conexão com o processo. Aliados do ex-presidente pressionam os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para que o fim do inquérito entre nas negociações com o STF. Moraes, porém, resiste. Há um acordão sendo discutido no Congresso, que inclui propostas para brandar punições aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, exceto a líderes e financiadores, com progressão mais rápida para o semiaberto e até prisão domiciliar. Alcolumbre apresentou a minuta aos senadores Rodrigo Pacheco, Sérgio Moro e Alessandro Vieira. Ministros do STF dizem que é impossível conceder anistia para golpista, e se o projeto passar como está, entretanto, muitas pessoas condenadas serão perdoadas. De todo modo, segundo o jornal, a corte está acuada e sob cerco político. E durante o programa ao vivo, Alan dos Santos recebe áudio bombástico. Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, diz que está procurando segurança para denunciar o ministro. É isso mesmo. Deixa eu só acompanhar, que é com relação ao que o Glenn Greenwald acabou de dizer. O Glenn Greenwald anunciou que se ele tiver mais dados, né, se ele conseguir mais materiais para expor o Alexandre de Moraes, que ele o faria. Né? Isso é o que ele disse. Então, como ele falou que se ele conseguisse mais dados, imagine então se nós conseguíssemos mais dados. Aí eu estou usando aqui as minhas fontes, contatos, tentando ver com o pessoal, quem amigos meus poderia falar com o pessoal no Senado, para tentar ver o que pode ser obtido, e eu recebi esse áudio aqui, que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Eu tenho que tirar aqui a live, né? Porque eu fico acompanhando ao vivo o programa, então tem que fechar aqui para aumentar o volume.
ouvir aqui. Vamos ouvir esse áudio aqui. Só um minutinho. Aqui. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, pensando muito na minha segurança da minha família e que já estou aqui pensando bem disso sobretudo. E que em breve, assim que eu tiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, e falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Uau! Ele não estará, então, na audiência, né, onde está o Glenn, onde já falou o Sérgio Tavares, porque ele está se protegendo, né, procurando um local seguro. Eu não sei ainda qual local, mas eu obtive, então, esse áudio, mostrando que, à medida em que ele conseguir estar em segurança, ele também quer falar mais coisas. Essa audiência de hoje é de extrema importância. Né? Parabéns aí ao Flávio Bolsonaro, ao Girão, né, por terem feito essa audiência no momento importante do Brasil, onde a gente está vendo tudo desmoronar. Ter o Senado começando a tomar uma postura mais firme. Né? Parabéns ao Eduardo Tagliaferro por dizer ao público, né, dizer às pessoas, olha, assim que eu conseguir estar em segurança, que foi o que eu fiz também, né? Assim que eu consegui estar em segurança, eu pude denunciar aquela questão das maletas de escuta telefônica. Sabia que eu não podia falar daquilo estando no Brasil. Senador Magno Malta quer fazer uso da palavra? Desejo, senhor presidente, quero cumprimentar o Glenn, sempre corajoso na sua posição e seguindo o seu juramento de jornalista, expondo sempre a verdade. E quero lamentar, quer dizer, agradecer a Deus a priori por essa audiência pública, a iniciativa do senador Girão. Lembro-me que lá atrás fiz uma convocação do Tagliaferro e fiz contato com o advogado dele. E ele disse que viria como convidado, depois recuou, dizendo que temia pela própria vida. O advogado falou comigo, não é? E eu não vou fazer aqui outras considerações do que falamos, porque nós estamos ao vivo. Eu estou informado de que todas as redes de comunicação, todos os blogs de direita, e todos eles estão ao vivo nesse momento, inclusive a Auriverde, nesse momento, transmitindo essa audiência. E Vossa Excelência começou lendo os nomes que foram convidados a vir e leu o nome de Alexandre de Moraes. Essa figura impoluta, nojenta, essa figura que afronta esse país como se ele tivesse o poder absoluto. Ele se comporta, ele é o Calígula do Brasil. Ele é o faraó do Brasil.
Ele é o Nero do Brasil. E a mim me admira, porque eu estava aqui, quando ele veio aqui, humildezinho, com um currículo na mão, batendo de porta em porta, jurando fidelidade à Constituição e pedindo pelo amor de Deus por um voto. E eu estou falando isso porque ele não está nem aí para essa casa. Ele não tem o menor respeito por essa casa. Ele não tem o menor respeito pela mesa dessa casa. Que, infelizmente, eu sempre falei a mesma coisa. Eles assumem a presidência fazendo discurso de estadista que eles não são. Porque, na verdade, eles morrem de medo de Alexandre de Moraes e eles passam a ser tão somente comunicadores, dadores de recado das reuniões secretas feitas com Alexandre de Moraes. Aliás, não tem nem reunião secreta mais. Veja essa viagem agora para o velório do Papa, velar o corpo do Papa. A comitiva de Trump tinha 2 pessoas. A do Brasil tinha gente que estava escondida dentro do Aerolula, que não estava nem na lista. Só se descobriu porque, numa filmagem, numa entrevista, estava por trás da figura também impoluta, poderosa. E eu estava vindo no carro, ouvindo o discurso dele, enquanto advogado, defendendo o César Battisti. Que discurso lindo! Que perspicácia, que capacidade de defender um homem com 60 anos, César Battisti, que não merece morrer no cárcere, porque não cometeu crime para tal. Um homem de 60 anos, que cara de pau, que cara de pau. E ele não tem o mínimo respeito por essa casa. O Brasil tem 3 poderes, um está com o pescoço de fora e os outros 2 estão afogados. Vossa Excelência lê o nome dele aí, nem para dizer assim, olha, cambada de otários, eu não vou. O outro chamou de mané, né? Eles podiam até chamar de otários. Eu não vou. E eu só o recebi porque eu tenho respeito ao Temer. Gratidão ao Temer, senador Flávio. Quando eu falo gratidão ao Temer, é porque quando eu cheguei na Câmara Federal, como deputado federal, e com 4 meses eu me torno presidente da maior CPI da história do país, a CPI do narcotráfico, o Temer era o presidente da casa. E me deu o maior apoio. Eu só era um novato de 4 meses, vindo de um estado pequeno. E o Temer me pediu para recebê-lo. E que pessoa fingida, porque educada. Me deu o currículo dele. Eu falei, não quero seu currículo. Porque currículo não quer dizer nada. O que é indicado para uma posição como essa, certamente o currículo ele tem. Eu quero saber o que o indivíduo pensa, o comportamento do indivíduo, como ele age da sua vida pregressa. E hoje eles agem como se não tivesse vida pregressa. Eles começaram do zero, limpíssimos, quando colocaram a toga nas costas. Então, é relevante demais falar sobre isso, sobre a ausência desse elemento. Eu me recuso a chamar de ministro esse indivíduo. E são milhares de pessoas. Ele que faz o discurso pedindo o perdão para César Battisti, um terrorista. Gente, já se passaram 30 anos. Então ele está sendo punido, um senhor de 60 anos. Quer dizer, de 60 anos é um senhor, né? Mas do 8 de janeiro não existe senhorzinho nem senhorinha, né? Eles falam com deboche. Eles falam com deboche. Eu preciso fazer, e eu precisava fazer essa fala, porque nós estamos começando antes que os nossos convidados falem, para que a nossa audiência fique conosco, que saiba a nossa audiência que o imperador do Brasil foi convidado, que o inoxidável foi convidado, que o manda tudo foi convidado. Mas ele não tem o mínimo respeito. E aí Vossa Excelência diz, nós somos uma minoria, não podemos fazer nada. Mas nós podemos, senador Flávio, porque uma árvore frondosa, e a gente olha e acha tão lindo, mas ela não nasceu árvore frondosa. Um dia foi só uma semente. E nós temos que regar essa semente, porque 2026, se esse parlamento, se o Brasil não acordar para entregar a essa casa gente que tenha sangue no olho,
destemido, gente que nasceu desmamado, com a faca no meio dos dentes, para poder enfrentar esse terror imposto ao país pelo Supremo Tribunal Federal, com a vênia desse consórcio e cooperativa toda que dirige o Brasil hoje, que inclusive vai ter até camisa vermelha para a seleção brasileira. Eu desafio, se os estádios já estão vazios hoje, se a seleção brasileira já não chama mais a atenção de ninguém, a chamada seleção canarinho por causa do amarelo, os jogos da seleção vestida de vermelho vai juntar tanta multidão como o Lula junta hoje nos estádios. Eu tenho certeza que diversos jogadores de qualidades convocados dirão: vai vestir a camisa vermelha, eu recuso a convocação. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Olha onde nós chegamos. Mas é um país que a cada dia nós descobrimos uma tramóia. E eles não entenderam ainda que não dá mais para fazer tramóia no escuro, porque a Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas, um dia virá à luz. Eu sei que o depoimento do Glenn aqui hoje, do Sérgio Tavares, a ausência do Tagliaferro, e eu quero insistir, se o senador Girão tiver aí, as gravações, o áudio dos dois, onde é a partir daí que a gente tem também a certeza de que, de fato, ele mirava Eduardo Bolsonaro, seu irmão, mirava Eduardo Bolsonaro, e aí o pai, quando tem um filho, eu vou lhe contar uma história, senador. Me permita, senador Girão, e senador Mourão, e o Glenn, por um minuto. Aos 17 anos, eu li um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, escrito por como é o nome dele? Esse homem passou muitos anos na solitária, quando na Guerra Fria, na Cortina de Ferro, na época da Cortina de Ferro, onde cristãos eram mortos, quando eles eram encontrados cultuando em cavernas. Esse homem ficou numa solitária, onde ele tinha que ficar sentado, com água pingando na cabeça dele, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias ele era torturado, para que ele dissesse, para que só ele contasse onde estavam os outros cristãos. Richard Wurmbrand, torturados por amor a Cristo. E esse homem conta que eles levavam ele para o pátio e retalhavam ele com navalha. E dizia: nega teu Cristo, nega teu Cristo, e nós te daremos uma oportunidade de vida. E o obrigava a comer as próprias fezes. E ele nunca se esqueceu da palavra de Jesus: aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E ele disse que um dia, domingo, ele é levado para o pátio. E ao chegar no pátio, ele viu o filho dele mais novo, que eles haviam capturado. E eles começam então a obrigar o menino a comer as próprias fezes. E começam a retalhá-lo, cortar o garoto como cortava o pai. E num determinado momento ele começou a chorar, se aproximou do filho, porque estava algemado, e disse: meu filho, eu vou falar, eu vou falar, eu vou dizer onde estão os nossos irmãos, porque eu não aguento ver você morrer assim, você é meu filho. Eles queriam seu irmão para atingir seu pai. Ele disse: eu vou falar, agora não tem mais jeito, você é meu sangue, você é meu filho. E aquele garoto, de apenas 12 anos, olhou para o pai e disse: não, papai, não seja um traidor do Evangelho. Deixe que eles me matem, e eu morrerei dizendo que Jesus é minha terra natal. A terra natal é onde nós nascemos. O que aquele garoto estava dizendo é: eu nasci em Cristo, Ele é minha terra natal. O senhor sabe por quê? Eu não tenho mais coragem do que ninguém.
não sou mais valente do que ninguém, muito pelo contrário. Coragem não é ausência de medo, mas é porque o apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, disse: importa agradar a Deus e não aos homens. E a vida diz que ao rei tudo, menos a honra. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, e essa é a razão da minha fala, da minha vida, do meu destemor com relação ao que o Brasil vive nesse momento da nossa história. Podem me matar. Invente, porque eles inventam lei. Eles estão inventando lei agora. Eles estão inventando outro ordenamento jurídico. Os presidentes das duas casas estão chamados para combinar a diminuição de pena, diminuir aí. Não existe, nós não estamos querendo diminuição de pena, nós queremos anistia para quem não fez crime. E nós não vamos aceitar isso. E para mim, senador Flávio, ainda que me matem, que comigo só se matar mesmo, ainda que me prendam, eu não vou parar de falar. Esse ditador não terá um dia de sossego com relação a mim, pelas minhas crenças, pela minha fé e pelo amor que eu tenho ao meu país. Obrigado, senador Magno Malta, parabéns pelas suas palavras. Eu tenho que fazer uma correção no que eu disse. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.